Olá, meus amigos, boa tarde. Nós estamos muito felizes aqui no CERT, na nossa livraria, recebendo o companheiro João Menezes, aqui à minha esquerda, Jane Chantre e Jaime Ferreira Lopes, que é o criador do movimento Brasil Sem Aborto. Nós vamos bater um papo sobre esse tema tão importante para o movimento espírita e para a nossa sociedade em geral. Meu amigo João, gostaria que você falasse um pouco sobre essa campanha Parlamentos e Governos pela Vida. As pessoas devem se perguntar, por que a gente deve se mobilizar nessa questão da defesa da vida? A nossa legislação já não é contra o aborto? Não só a legislação brasileira é realmente contra o aborto, como a grande maioria da população. Mas a gente percebe que existe uma pressão, não só dentro do Brasil, mas internacional, muito grande no sentido de se legalizar o aborto. Isso não está acontecendo só no Brasil. Todos os países da América Latina estão passando por esse processo. Existe uma pressão, a questão da legalização do aborto envolve recursos financeiros muito grandes e também uma questão de controle populacional, né? Os países ricos não querem que os países pobres cresçam em população, porque isso é uma ameaça para eles. Então existe realmente essa pressão e a gente está vivendo no momento isso no Brasil de forma bem clara. Nós acabamos de ter há pouco tempo a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da legalização, da permissão do aborto de fetos anencéfalos, e a gente está numa revisão do Código Penal que inclui mais 2 excluentes de penalização para a mulher que faz o aborto, inclusive em caso de não ter condições psicológicas. E isso abre um leque para praticamente todas as possibilidades de aborto, né? Muito bem. E Jane, você acrescenta um pouco para nós sobre essa polêmica história da legalização do aborto? Olha, o que eu acrescento é um chamado, né? Porque eu comecei a atuar nesse trabalho em função de que eu vi que um projeto de lei que iria legalizar o aborto em todo o Brasil estava prestes a ser aprovado, mas a Federação Espírita Brasileira nos trouxe um abaixo-assinado e esse abaixo-assinado foi parar na minha casa espírita e aquilo me chamou a atenção e me chamou, né, para que houvesse uma ação mais efetiva, né, além de um abaixo-assinado. Então, eu procurei saber o que era o Movimento Nacional de Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, que era o que estava propondo naquela ocasião o abaixo-assinado, e eu passei a me envolver com o Brasil Sem Aborto, né? O Movimento de Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. E eu comecei a ajudar, né, no âmbito estadual, nas ações em que se fizessem necessárias as atuações para chamar a população, a mobilizar a população espírita e de outras vertentes religiosas e a sociedade como um todo, até não religiosa. E fui me envolvendo e nesse momento, né, exato, né, o João já colocou sobre a legislação brasileira, o que nós estamos vivenciando. E nesse momento o que me chama a atenção é que nós estamos novamente em época de eleições, né? E nós temos uma campanha, o Brasil Sem Aborto, do qual agora eu ajudo, coordeno interinamente. Nós temos uma campanha chamada Parlamentos e Governos pela Vida. Nessa campanha Parlamentos e Governos pela Vida, é muito importante a colaboração e a atuação dos municípios como um todo, no Rio de Janeiro e no Brasil. E como é que as pessoas podem ajudar, né? No amanhã, por acaso, dia 3 de junho, nós teremos uma plenária
onde vai ser definida uma coordenação provisória do nosso Comitê Estadual Brasil Sem Aborto, de Cidadania pela Vida. E a partir daí nós vamos começar a atuar nos municípios, procurando chamar a atenção das pessoas, né, nos municípios, para que a partir da base dos municípios, o Estado, a campanha estadual possa se fortalecer. Porque como chegar a abranger o Estado, se não a partir da base, a partir dos municípios? Então essa campanha Parlamentos e Governos pela Vida, ela atua exatamente à época das eleições, porque nós precisamos ter vereadores, prefeitos, governantes que sejam pela vida. E a campanha Parlamentos e Governos pela Vida atua exatamente nesse sentido, né? Nós fazemos um termo de compromisso em que o candidato a prefeito, a vereador, né? No caso agora, que são as próximas eleições, se comprometem com firma reconhecida e registrada em cartório a defender a vida desde a concepção. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar, né, a todos aqueles que entendem que a vida deve ser defendida desde a concepção, principalmente nesse momento, né, em que estão querendo uma reforma do Código Penal, em que o Supremo Tribunal Federal aprovou esse excludente de punibilidade dos anencéfalos. Então, eu chamo, né, a todos aqueles que entendem a vida como o primeiro direito de todo ser humano, que venham até nós. Cito o site www.brasilsemaborto.com.br e aqui o meu e-mail, né, do Cidadania pela Vida, daqui do Rio de Janeiro. Cidadania pela Vida, bsbrj@gmail.com. Obrigada. Realmente é um tema bastante polêmico e importante ser trazido à baila no movimento espírita, não é? E nós gostaríamos que o nosso amigo Jaime, que é o criador desse movimento nacional, falasse um pouco para nós sobre a efetiva participação dos espíritas nesse movimento, Jaime. Bem, eu quero, em primeiro lugar, esclarecer o seguinte, que é muito importante quando se fala agora do movimento nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, de que o movimento ele é suprapartidário, como você mesmo acrescentou na sua pergunta, e supra-religioso, no sentido de que não é vinculado estritamente a nenhuma denominação religiosa. Portanto, está aberto a todas as religiões, mas não se vincula a nenhuma delas. Assim como está aberto aos demais setores da sociedade civil organizada, né? Por exemplo, uma associação de moradores no determinado município, ela pode e deve participar do movimento Brasil Sem Aborto, se comunga do princípio fundamental do movimento, que é a defesa da vida desde a concepção. Portanto, o movimento se dirige à sociedade como um todo, né, no sentido de que todos possam vir a participar, porque a vida é um bem universal, né, não é uma questão religiosa, né, a defesa da vida. Então ela é abrangente, ela atinge a todos e todos estão chamados a esse trabalho de defender a vida, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo, em que há uma estratégia orquestrada, coordenada de ataques à vida, principalmente no seu nascedouro, que é no período gestacional. Bem, mas vamos à pergunta que você formulou. Qual que é o papel dos espíritas? Eu quero dizer que os espíritas participam do movimento Brasil Sem Aborto desde o momento da sua fundação em 2006. Desde aquele momento estão eles aí, de alguma forma, dando a sua contribuição. Só para te dar um exemplo disso, o nosso movimento ele se articula e pretende ampliar essa articulação em nível nacional através dos comitês municipais, regionais e estaduais. Começamos sempre pela estrutura do Estado,
exatamente para poder depois atingir as regiões e atingir os municípios. E os comitês estaduais que até hoje estão aí existindo e trabalhando, em todos eles tem espíritas participando, ora na coordenação direta como coordenadores, ora como dando suporte ao trabalho do movimento em cada estado. Então eu quero aqui dizer que os espíritas têm tido essa efetiva participação. E quero ainda acrescentar que o Movimento Brasil Sem Aborto conta com a participação efetiva da Federação Espírita Brasileira, que compõe o Conselho Diretor Nacional através de uma vice-presidência, assim como tem a participação dos católicos numa vice-presidência, do Fórum Nacional de Evangélicos numa outra vice-presidência, da Rede Brasileira do Terceiro Setor, que congrega mais de 800 entidades no país inteiro, com sede em São Paulo, também com uma outra vice-presidência, e assim por diante. Bem como temos aí a ONG Estação da Luz, que é uma associação também nacional, participando do movimento. Então, os espíritas têm tido uma efetiva participação, dando ao Movimento Brasil Sem Aborto também uma dinâmica muito grande, porque os espíritas, eu acho que pela própria natureza do espírita, que é muito aberto, congregador e agregador, isso facilita muito, né? Porque o espírita não tem dificuldade de estar na sociedade, de conviver com todo mundo. Até possa ser que alguém tenha dificuldade de conviver com ele, mas ele em si, ele se abre a essa participação. E isso facilita muito no sentido de agregar, de congregar as pessoas, porque para nós espíritas, agora eu falo já como espírita que sou, né? Para nós espíritas, a compreensão da participação de um movimento como esse é extremamente facilitador, porque nós entendemos a dimensão espiritual desse processo, né? Sabemos que o aborto é uma prática que interfere diretamente no processo reencarnatório dos espíritos, né? E impedir a reencarnação de um espírito significa impedir o seu, ou retardar pelo menos, se não impedir, mas pelo menos retarda em algum período de tempo, né? A sua evolução, porque ele precisa da reencarnação para poder continuar a sua jornada evolutiva. Então nós espíritas entendemos isso na sua dimensão mais ampla, que é a sua dimensão espiritual. E é por isso que talvez os espíritas, quando entram no movimento, abraçam o movimento de uma maneira muito efetiva. E eu aproveito essa oportunidade, falando aqui para os espíritas do Rio de Janeiro, de solicitar que haja cada vez mais espíritas participando do movimento no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui o João e a Jane, que são espíritas e que estão fazendo um esforço muito grande de manter o comitê e estabelecer aí uma dinâmica cada vez maior no Comitê Brasil Sem Aborto do Rio de Janeiro, né? Que outros espíritas venham, que congreguem, que participem, que estejam conosco nessa caminhada. Eu costumo dizer, e quando falo para os espíritas eu sempre afirmo isso, que não basta sermos só contra o aborto. É preciso que a gente manifeste efetivamente essa posição, né? Saindo da mera posição de dizer eu sou contra o aborto. E aí, o que você tem feito para impedir que os abortos se realizem? Então, a gente tem que entrar numa dinâmica efetiva de participação lá onde estivermos sendo chamados. Muito bem, nós queremos agradecer a presença dos nossos três amigos e pedir ao João que faça suas considerações finais, converse aí nesses minutos finais com o nosso movimento espírita. João, o que você espera dos nossos companheiros do movimento? Eu fico, nessas palavras finais, com o Livro dos Espíritos, quando ele pergunta para a gente por que o mal ainda prepondera no mundo, né? E os Espíritos respondem que ele prepondera porque os bons são tímidos. Apesar de estarem em maior número, né, nós temos a timidez dos bons. E mesmo que nós sejamos tímidos, omissos, nós não podemos ser nunca. Então, à medida que o bem deixar de ser tímido, ele vai prevalecer no mundo, como é o destino do nosso planeta. Jane?
suas palavras finais. Também coloco a doutrina espírita, que nos move, nos mobiliza inicialmente, dizendo que a melhor caridade que se pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E nesse momento, a divulgação que nós precisamos é de que quem atentar contra a vida é um crime, está lá no Livro dos Espíritos. E é preciso que se divulgue isso, porque o Brasil está recebendo a informação de que o aborto é um direito das mulheres, e o aborto não pode ser um direito das mulheres quando envolve uma vida que não pertence a ela. Nosso amigo Jaime, a quem também nós agradecemos, suas palavras finais, por favor. Eu quero dizer que, como espírita, nós temos que participar efetivamente de todo o processo que tem a ver com o resgate e afirmação da dignidade humana. E quando se trata da questão da vida, que é o mais fundamental de todos os direitos humanos, eu fico aqui com aquela frase de Madre Teresa de Calcutá, que disse, em certa ocasião, que o aborto é a matriz de todas as violências. Porque se uma mãe tem coragem de matar o seu filho no ventre, o que nós podemos fazer para conter a violência que já hoje graça na sociedade mundial? Então, ela é a matriz de todas as violências. Por isso que nós temos que ser sempre pessoas que efetivamente trabalhem pela afirmação da dignidade do nascituro, da dignidade da criança por nascer, defendendo o seu direito à vida. E quero dizer que Jesus é o timoneiro deste nosso trabalho. É Ele que nos move a podermos estarmos nessa caminhada e nessa trajetória. Além da pleiade de espíritos, e aqui eu cito Bezerra de Menezes e o próprio inspirador do nosso país e condutor espiritual do nosso país, Ismael, que com certeza está na base das inspirações maiores, não só dos espíritas, mas de todos os homens de boa vontade nessa luta em defesa da vida. É também no Livro dos Espíritos que nós aprendemos que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. Só quem embalou no colo uma criança é que pode ter a noção da beleza que é a maternidade, da importância de nós fazermos a nossa parte nesse processo da reencarnação. A engenharia sideral se movimenta, organiza o planejamento reencarnatório e num ato de egoísmo, achando que apenas a mãe cabe o direito de extirpar a vida, o aborto é praticado. Nós agradecemos aos amigos por esse importante bate-papo, desejando a você, Jaime, um bom retorno à sua casa, a Jane e João, que permaneçam firmes nessa campanha aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, e desejando a você, amigo ouvinte, muita paz, que Jesus nos abençoe.